Você já deve ter ouvido falar que as famílias dos grandes bilionários, quando perderam os seus chefes, não tiveram uma perda patrimonial muito grande por conta de um inventário. A bem da verdade é que elas sequer tiveram que arcar com as custas de um inventário ou com tributos envolvidos. Nada disso. O meu nome é Elaine Montenegro, eu sou advogada especializada no planejamento patrimonial e sucessório da família e o meu propósito é te explicar por que essas famílias não tiveram o patrimônio dissecado se o inventário é um procedimento necessário para todo aquele que falece e deixa bens. Ao passo que outras famílias continuam passando pelo processo do inventário. Mas nada disso é fruto do acaso ou um jeitinho das famílias dos bilionários, não. Muito pelo contrário, é consequência de um planejamento bem feito. Essas famílias não se tornaram bilionárias da noite para o dia. Em regra, a construção da fortuna vem de um processo de muito trabalho e planejamento. Com esse conceito de planejamento que já corre nas veias dessas pessoas, é que elas percebem a necessidade de organizar também o seu patrimônio pessoal e a forma como será feita a transmissão desse patrimônio para seus herdeiros. Eu vou ser bem objetiva com o que eu quero dizer. Se você não decide qual o destino será dado ao seu patrimônio, ainda em vida, quando chegar ao final dela e tudo se encerrar, quem vai decidir isso por você é o Estado. E é óbvio que aquele que tem o poder de decisão nas mãos vai escolher o que for melhor ao seu próprio interesse. E, com certeza, o interesse do Estado é arrecadar dinheiro, o que é absolutamente lícito, absolutamente legítimo. Fato é que a família dos grandes bilionários não gastam um centavo no que seria devido com o inventário. Isso porque todos eles já tinham um sistema de holding familiar devidamente construído e, por isso, não precisam passar pelo inventário. Eu posso usar como exemplo Norberto Odebrecht, Roberto Marinho, Antônio Hermínio de Moraes, mas não são só esses. Se você olhar a revista Forbes, vai acompanhar que a quantidade de bilionários que nos deixaram nos últimos anos é grande e nenhum deles teve inventário realizado. Entre eles, vigora a máxima de que quem morre não tem que ter bens em nome próprio. Se isso ocorrer, eles vão deixar problemas para os filhos. Vai custar muito tempo, muito dinheiro. Eu tenho outros exemplos ainda para dar, como Roberto Civita, do Grupo Abril, os irmãos Safra, Moisés Safra e Edmond Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, o ex-vice-presidente José de Alencar, da Coteminas, e não pense que são só os homens que têm holding familiar, não. A Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Corrêa, também tinha uma holding. E para se ter ideia de como que esse sistema funciona, eu vou usar a própria filha da Dirce como exemplo, a Renata Camargo. Logo depois do escândalo envolvendo Camargo Corrêa, do acordo de leniência, a Renata comprou, na ilha de Manhattan, um apartamento que fica simplesmente no prédio mais caro do mundo. Isso mesmo, o prédio mais caro do mundo. E não foi um apartamento qualquer, não. Ela pagou 30 milhões de dólares num apartamento, naquele apartamento. Ela mora muito melhor do que Paul McCartney, Naomi Campbell, Madonna, são todos vizinhos. Só que ela mora num lugar mais privilegiado. No edifício que ela mora tem uma piscina de água salgada e é tudo deslumbrante. E quando eu mencionei que essa aquisição veio logo depois do escândalo que foi noticiado na mídia, não é crítica alguma, não, tá? É uma constatação de que o patrimônio daquela família estava organizado e protegido de forma lícita. Mesmo depois de um acordo de leniência bilionário, aquilo que era patrimônio da família continuou sem nenhum arranhão com relação ao problema que foi vivenciado pela empresa. Tudo isso porque foi organizado de uma forma inteligente, da mesma forma que as pessoas que moram nos países mais evoluídos do ponto de vista das relações capitais já organizam. Mas não se assuste, pois se você não conhecia esse assunto, muitos brasileiros também não conhecem. Isso é desconhecido da grande maioria das pessoas. A holding familiar é um sistema de planejamento conhecido pelos bilionários, mas o curioso é que existe também um outro grupo de pessoas que conhece muito bem isso. É a categoria que está entre os bilionários e o povão, que são os políticos. E são exatamente eles que fazem as leis. Eles conhecem isso muito bem. Não é à toa que, se você tiver a oportunidade de visitar o site do TSE e analisar as declarações de bens de cada um deles, cada um dos candidatos à última presidência, você vai se impressionar, porque todos eles, 100% deles, têm uma holding familiar. Tudo bem que já era de se esperar que Henrique Meirelles e João Amoedo tivessem holding familiar, porque eles vêm
de famílias riquíssimas, eles são pessoas muito ricas. Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro tem uma holding, da mesma forma que Fernando Haddad também tem holding, Geraldo Alckmin também tem a sua holding familiar, e não são só eles. Marina Silva também tem a sua holding familiar. Todos eles, sem exceção, têm um sistema de organização patrimonial, porque eles conhecem muito bem a licitude desse sistema e sabem que não pode permitir que todo o patrimônio construído ao longo da sua vida acabe no procedimento de inventário. Isso porque só para fazer o patrimônio formalmente chegar do nome deles ao patrimônio efetivo dos filhos, precisa passar pelo inventário. É um procedimento obrigatório. Então, para que os filhos deles não sofram com esse procedimento que dilapida o patrimônio, eles já constituíram e organizaram o seu patrimônio pessoal.